José e os outros com ele, tendo pousado em segurança no chão graças aos seus paraquedas, reagruparam-se para discutir o que deveriam fazer em seguida. Eles estavam hesitantes em entrar em contato com o governo do país da América do Sul que havia solicitado essa missão, ou o governo dos Estados Federais, e eles também estavam hesitantes em entrar em contato com a sede da Bravers. Afinal, eles tinham acabado de ser atacados por um avião de caça do governo dos Estados Unidos. Isso poderia ter sido um ato renegado por um piloto com crenças radicais. Não ficou claro de onde o avião de combate havia decolado, mas se realmente era apenas um piloto renegado, a base teria tido tempo suficiente para entrar em contato com a aeronave de transporte e dar aviso de que um avião de combate com um piloto perigoso estava indo em sua direção. E esta missão de escolta guardada tinha sido planeada em segredo absoluto. Dado que tinha sido vazado, esta certamente não era uma situação comum. E veja. Eu entendo, disse o Chiron Derrick, acenando com a cabeça. A pessoa que vazou as informações sobre a nossa missão pode ser alguém no departamento de operações que está perto de Rikudou. Então, você quer evitar entrar em contato com a sede até entendermos a situação. Tatilites o que você está dizendo, certo? Sim, isso é basicamente isso. Seria uma pena se pedíssemos resgate, apenas para um avião bombardeiro vir até nós desta vez, disse o Sandman Yoldou, sorrindo com satisfação por ter persuadido Derek a seguir este plano. Mas Veris queria dizer que suspeitamos do próprio Rikudou, não de alguém próximo de Rikudou, acrescentou. Joseph, Yoldou e Nanamori eram 3 indivíduos reencarnados que haviam sido guiados por Vandaliel e concedido sua proteção divina. Eles estavam tentando persuadir Derek, um indivíduo reencarnado que era parecido com eles, bem como os pilotos da aeronave de transporte, a seguir seu plano. As razões para isso foram exatamente como Yoldou havia explicado. Eles acreditavam que Derek e os pilotos estavam do lado de Rikudooroit. Mesmo nessa situação, Derek havia dado ordens que priorizavam a sobrevivência de Joseph, Yoldou, Nanamori e os pilotos, sobre a sua própria. É verdade que podemos descartar a possibilidade de que o próprio Rikudou tenha vazado informações sobre nossa missão, ou que ele seja o cérebro por trás de todo esse incidente. Entendo que esta é a conclusão lógica. Mas não há razão para suspeitar de Rikudou especificamente sobre mais ninguém, certo? Disse Derek. Ele estava do lado de Rikudouit, mas como Amemiya, ele considerava Rikudou um companheiro confiável. Se ele soubesse que aquele que pilotava o avião de combate tinha sido outro indivíduo reencarnado, o Sleipnir Nishikaga Yoshihiko, ele provavelmente teria acreditado que Rikudou estava envolvido. Mas mesmo Joseph, aquele que tinha repelido a aeronave, sabia que Nishikaga tinha sido o piloto. E desde que Nishikaga tinha caído no mar ou no chão, não havia nenhuma evidência. Se o líder do sindicato do crime que eles deveriam pegar em seu destino e fornecer uma escolta protegida não estivesse lá ou nunca existisse, para começar, isso poderia ter sido outra evidência para Derek suspeitar de Rikudou, aquele que lhes atribuiu essa missão em primeiro lugar. Mas como essa era uma missão ultra-secreta, Joseph e os outros não sabiam o nome ou o rosto desse líder do sindicato do crime. E como eles não podiam entrar em contato com as pessoas no destino pretendido, não podiam confirmar quem ele era ou se ele existia. Bem, suponho que seja o que alguém pensaria. Afinal, não há provas o que você disse. Especialmente com uma história como a nossa. Você pensaria que estávamos drogados ou sem remédios, concordou com Nanamori. Yoldou, Nanamori e Joseph eram bravos que haviam tirado folga das missões devido a problemas mentais. Por outro lado, Rikudou havia trabalhado incansavelmente para compensar os Bravers que haviam sido perdidos, e agora ele serviu essencialmente como vice-líder da organização que reuniu todos. Quem Derek escolheria acreditar era óbvio, pois ele não sabia o que Rikudou estava fazendo em segredo. Ei, eu fui tão longe. Vocês melhoraram as vossas capacidades através do vosso trabalho árduo, não foi? Se você é capaz de fazer isso, eu não considero você não confiável ou não confiável, disse Derek. Mas Hiroitin apenas dizendo, podemos concluir com certeza que Rikudou é culpado. Foi a escolha clara para Derek acreditar em Rikudou, mas ele também levou as palavras de Yoldou e dos outros de ânimo leve. Ele acreditava que eles tinham suas próprias razões e conclusões para suspeitar de Rikudou.
Foi por isso que ele insistiu em entrar em contato com Rikudo como ele havia sugerido originalmente. Mas o que vamos fazer agora? Podemos apenas não contactar ninguém. As partes de pesquisa também devem estar a caminho de nos procurar, disse Derek. Eu suponho que sim. Os estados federais e este país em que o Velocity caiu provavelmente notaram que o sinal da aeronave de transporte se foi, afinal. Por enquanto, seria bom se pudéssemos entrar em contato com alguém em quem possamos confiar e como o Rika, disse Oldou. Não há Memia? Venha pensar nisso, ele sabia da nossa missão, assim como Rikudo, disse Derek. Parecia que Derek considerava a Memia como suspeito também, mas Oldou decidiu não responder, pois ele poderia fornecer a Derek uma explicação sobre o motivo pelo qual esse era o caso. Como é? Conseguiu obter uma ligação? Ele perguntou aos pilotos. Eles trouxeram equipamentos de rádio com eles da aeronave de transporte, e os pilotos estavam tentando entrar em contato com o Rika. Itilix não é bom. Parece que rompeu com o impacto da queda, um dos pilotos disse. O equipamento de rádio, uma maravilha da mais recente tecnologia mágica e científica, havia se transformado em uma mera caixa que só produzia ruído. Aliás, o Derek e os outros podiam usar os seus telemóveis, já havia o risco de as suas localizações poderem ser rastreadas. José suspirou. Derek, e vocês os dois ali? Você poderia fingir não ver o que Ibo está prestes a fazer? De seu bolso, ele produziu um telefone celular com um design diferente de qualquer que Derek já tinha visto. O que é esse telefone? E o que quer dizer, fingir não ver? Está a dizer que devemos fingir que nunca vimos este telefone? O Derek perguntou. Tá certo. Com este telefone, podemos entrar em contato com alguém em quem podemos confiar. Também não há risco de os nossos locais serem rastreados. Mas esta é uma peça ultra secreta de equipamento. Mesmo quando o avião de transporte corria o risco de ser abatido, ID decidiu que o usaria a menos que fosse absolutamente necessário, disse Joseph. Tats, porque quero que finjas que nunca o viste. Bem, é possível que, no pior dos casos, o mundo estará em um estado em que vai importar se você mantê-lo em segredo ou não, mas ainda, por favor, faça, apenas no caso. Yoldou e Nanamori ofegaram. Joseph, estás a planear usar isso? Você exclamou. Ichigo, é verdade que agora chega a hora de usá-lo, mas, e você poderia ter feito isso enquanto nós dois atraímos Derek e a atenção dos pilotos, e Nanamori apontou. Derek sentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Tudo bem, prometo. Vocês também devem prometer, disse ele aos pilotos. Claro, um piloto disse. Eu confio nas pessoas que salvaram as nossas vidas, disse o outro. Tendo obtido o acordo deles, Joseph segurou este telefone. Transformem. O telefone se transformou em um líquido que se arrastou pelo braço e se espalhou por todo o corpo, formando um bodhisui. G boa. Derek gritou. Que diabos foi isso? Isto é algum tipo de fato de poder de última geração? Em Origin, um mundo onde a magia existia, os trajes de poder eram usados para fins militares. Mas eles foram moldados mais como uma camada de roupa interna para ser usada sob o uniforme militar do portador, não como uma armadura pesada. Eles eram itens mágicos que eram leves e flexíveis, mas forneciam proteção semelhante a um colete à prova de balas e um certo grau de resistência ao calor, bem como um impulso para as capacidades físicas do usuário, ao custo de apenas uma pequena quantidade de mana. Estes foram usados pelo agora falecido Obalor Johnny, seus subordinados e o Sleipnir Nishikaga. Mais ternos portáteis existiam, tanto quanto Derek sabia. Mas o que é esse design? Você parece um personagem de um show de tokusatsu para crianças, Derek disse com uma risada seca. TLN, tokusatsu é um gênero de TV japonesa destinado a crianças. Para referência, os Power Rangers foram inspirados por um show de tokusatsu. Joseph estava agora usando uma capa chamativa e um capacete com decorações. Sim, ele aparentemente teve alguma inspiração daqueles, disse Joseph. O equipamento de transformação fornecido pela banda superou em muitos trajes militares usados neste mundo em termos de desempenho e função.
Apesar disso, Joseph tinha ousado ainda porque este projeto era muito chamativo e conspícuo. Claro, outra grande razão foi que sua tecnologia era muito avançada para este mundo. Mas suas funções são de primeira classe. Também tem funções de comunicação. Este é Joseph. Você é capaz de falar agora, disse Joseph, fazendo contato com Banda bem na frente de Derek. Depois de ouvir por alguns momentos, ele ofendeu assustado. Então, as coisas progrediram até este ponto. Ele soube do ataque à residência Amemiya e do ataque ao grupo de Narumi. Ele assumiu que ele e seu grupo eram os únicos que Rikudo tentará eliminar silenciosamente, mas agora ele percebeu o quão grave era a situação, com Rikudo tendo feito movimentos ousados sem levar em consideração as aparências. Se eles tivessem entrado em contato impensadamente com os Estados Federais ou a sede dos Bravers, realmente poderia haver uma aeronave bombardeira a caminho deles agora. Então, e o que? O que queremos comer? Tudo está bem. Isso só dificulta a decisão? Mas mesmo se você disser isso. Depois de conversar por um tempo, Joseph encerrou a ligação. Ele aparentemente vem nos buscar e nos comprar um pouco de comida enquanto está nisso, ele disse a Derek e aos outros. Ah, isso é muito útil, disse Derek, assumindo que Joseph estava conversando com um conhecido pessoal do governo local deste país ou algo assim. Mas Joudou e Nanamori tiveram uma pergunta premente: como? Rikudo recebeu um relatório de que o avião de combate pilotado pelo Sleipnir Nishikaga havia desaparecido do radar e o contato havia sido perdido. Eu pensei que eu tinha uma compreensão sobre tudo, e tudo estava na palma da minha mão, mas isto é simplesmente muito inesperado, ele murmurou, colocando uma mão na testa. Apenas o que no mundo é esta monstruosidade? É normal que amigos imaginários nos dias de hoje estejam completamente ilesos depois de serem banhados em balas e feitiços, voem a altas velocidades enquanto carregam uma carrinha e destruam os meus planos? Rikudo tinha percebido que a monstruosidade que tinha aparecido era a Banda, o amigo imaginário que Amemiya Mei tinha desenhado. Ele tinha percebido isso, mas ele tinha percebido o que Banda Elite's verdadeira identidade era. Se soubesse que a Banda estava a ensinar magia de atribuição de morte a Mei, provavelmente teria percebido que a Banda era a mesma pessoa que o Undyad, mas a única coisa que ele sabia no momento sobre Banda era que ele era uma monstruosidade e que ele era muito móvel. Os relatórios vinham um após o outro. O alvo está voando, ignorando completamente as defesas aéreas de todas as nações. Itilites ignorando todas as comunicações transmitidas dos caças que foram embaralhados e implantados. Não, Itilites possível que Itilite simplesmente não é capaz de receber essas transmissões. Mas, pelo menos, é algo que aparece no radar. Isso pode ser porque está carregando uma van embaixo dela. A própria Banda não reage a nada além dos sensores mana. Dado isso, acreditamos que não é uma criatura viva, é um tipo de espírito que é feito de mana. Isso é corroborado por nossa autópsia em Ubalor, que não mostra nenhuma evidência de que alguém esteja envolvido em sua morte além do próprio Ubalor. No entanto, isso levanta a questão de por que Ubalor não roubou sua mana. Com base na nossa análise das filmagens, é quase impossível danificar Banda com armas de fogo pesadas atualmente existentes. Embora não esteja claro como, a van em que Amemiya Mei está montando também está sendo protegida por uma armadura semelhante. Também houve vídeos enviados para sites de compartilhamento de vídeos. Parece que eles usaram o serviço de drive-thru em um restaurante de fast food depois de visitar um supermercado, e eles pagaram usando o cartão de crédito ou valor OS1. Nenhum desses relatórios continha qualquer coisa que Rikudo pudesse usar para pensar em um plano eficaz. A única coisa que ele sabia era que Banda provavelmente era invencível contra qualquer outra coisa que não as habilidades de trapaça dos Bravers e magia de atributo de morte. Mas se Banda e Mei fossem os únicos inimigos de Rikudo e seus aliados, eles poderiam ter sido capazes de lidar com essa ameaça. Afinal, eles eram indivíduos reencarnados e protegidos por suas fortunas. Mas o Ueko Ulrika, outro indivíduo reencarnado, estava do lado de Banda e Mei Elites. O Angel Amemiya Narumi também se juntou a eles, e eles estavam agora a caminho da localização do druido Joseph e os outros.
Isso foi suficiente para anular as fortunas que protegiam Rikudo e os indivíduos reencarnados ao seu lado. Quando os indivíduos reencarnados entraram em confronto uns com os outros, suas fortunas se cancelaram, independentemente dos números de cada lado. Rikudo estava bem ciente desse fato, pois esse era o próprio fenômeno que ele tentará tirar proveito para eliminar o Rika, Joseph, Narumi e os outros. Com as fortunas se cancelando, o lado que havia feito os preparativos adequados e pego o inimigo desprevenido seria o único a sobreviver. Mas Banda e os indivíduos reencarnados que haviam sido fortalecidos por ele haviam superado os preparativos feitos por Rikudo e seus aliados, levando o Balor e o Sleipnir a serem mortos com facilidade. Sleipnir em um avião de combate pode ser capaz de atirar neles do céu. Não faz sentido fazer um plano baseado em alguém que já está morto, Rikudo murmurou. Isto é conjectura da minha parte, mas se esta banda é um ser que a Amemiya Mei criou, ou algum tipo de espírito maligno ou espírito guardião que a assombra, então você não seria capaz de derrotá-lo visando a própria Amemiya Mei, sugeriu um subordinado, apesar de saber que Rikudo considerou a Amemiya Mei como uma amostra importante. Rikudo não mostrou raiva ou irritação com essa sugestão, mas ele também aceitou. É verdade que isto pode ser possível. Mas essa monstruosidade parece estar ciente disso também. Quando matou o Balor, protegeu-a dentro da sua própria pele, juntamente com o Eco, e em África, dentro de uma van coberta por uma armadura que é tão dura quanto o seu próprio corpo. Segmentar diretamente a Amemiya Mei será difícil. Seu raciocínio era lógico, e os subordinados estavam convencidos e recuaram. Mas eles ficaram surpresos com as próximas palavras de Rikudo Orochi. Chame os subordinados e os magos limitados dos atributos da morte de África e prepare-se para um contra-ataque. Um subordinado ofegou. Eles vão chegar aqui? Um arrepio correu até os espinhos de Moria e os outros subordinados. A existência desta sede era ultra-secreta. Mesmo entre os colaboradores de Rikudo Orochi, apenas aqueles em posições poderosas na sociedade sabiam disso, e presidentes de países e chefes de agências de inteligência. Rikudo tinha mesmo mantido distância do Balor Johnny e Sleipnir Nishikaga, e a única coisa que sabiam era o endereço de e-mail exibido nos seus dispositivos quando receberam as suas encomendas ele. Mas havia um grande buraco a partir do qual as suas informações tinham vazado, e o metamorfo Shion Mari. Eles virão. Black Maria usou algum método que não conseguimos prever para voltar a ser o metamorfo, e ela e os sujeitos experimentais com ela se encontraram com a Amemiya. As melhorias no seu corpo e as experiências que a envolveram foram realizadas aqui, Rikudo disse. Os indivíduos experimentais que tinham sido transformados em utilizadores mágicos de atributos de morte limitados ainda não estavam comprometidos, mas Rikudo e os seus subordinados tinham assumido que tinham controle total sobre o metamorfo, que era o único alvo da investigação, e nenhum deles tinha sequer considerado a possibilidade de informação vazar através dela. Era possível que eles tivessem falado sobre a localização desta sede e seu layout na frente dela. Mas podemos até ter a certeza de que o metamorfo se lembra. E não há garantia de que ela tenha laços com essa monstruosidade, um subordinado disse desesperadamente. Não, devemos preparar-nos para o pior. Posso imaginar que a monstruosidade levará as crianças a um piquenique e irá para casa depois disso, disse o Shaman Moria Kouzuki. Rikudo-san, Letex reúne os nossos colaboradores na nossa sede como planeamos. Eles certamente notaram a anormalidade dessa situação, mas provavelmente perceberam o quão sério é. Podemos fazer com que eles nos abandonem agora. Rikudo assentiu em concordância. Tais o que pretendo fazer. E os Letilitis prosseguem com os preparativos para o nosso último recurso. Agora que surgiu uma ameaça inesperada, provavelmente seremos forçados a abandonar o nosso plano inicial seguro. Depois de estocar alimentos e lanches de um supermercado em um determinado país africano, bem como comprar hambúrgueres, frango frito e pizza em um drive-thru, você pode comprar um lanche. O grupo Bandeirates voou através do oceano para o continente da América do Sul. Aeronaves de combate os ameaçavam ao longo do caminho, mas Banda os sacudiu com sua velocidade e mobilidade incomparáveis, e depois pousou onde Joseph e os outros estavam esperando. Derek e os dois pilotos ficaram petrificados de choque e medo ao ver Banda, mas ficaram quietos depois que Joseph e os outros explicaram as coisas a eles.
Jesus. Pensar que Rikudo era realmente um traidor que estava puxando as cordas de Murakami e dos outros, e o Balor e o Shaman também estão com ele. Não acredito nisso. É uma grande surpresa que a filha de Narumi possa usar magia de atributos da morte, mas a traição de Rikudo é tão chocante que eu não me importo com isso agora, disse Derek. Derek, me sinto da mesma maneira, mas, e é a verdade. Bem eu faz no entanto, se preocupe com a magia de Mei, disse Narumi. Derek e Narumi ficaram surpresos e esmagados pela verdade que lhes havia sido revelada por Ulrika. Até mesmo Derek, que tinha apenas metade da crença em Joseph e os outros, foi incapaz de negá-lo. O Avalon Rikudo Ijiri tinha sido um dos principais membros dos Bravers que apoiaram a Memiya Hiroto desde que fundou os Bravers, assim como o agora falecido Indou Kouya e Minami Asaji. Rikudo nunca tinha se destacado naquela época, mas através da batalha contra a Oitava Orientação, ele se tornou o braço direito de Amemiya Elite. Agora, ele era responsável por uma gama diversificada de coisas e ele dirigiu as operações dos Bravers, atividades coordenadas com as Nações Unidas, os governos de vários países, organizações de investigação e agências de inteligência, e fez aparições na mídia. Ele trair os Bravers foi fatal para a organização. Amemiya e todos os outros se espalharam pelo mundo em missões designadas por Rikudo e quase foram mortos, sem suspeitar de nada. E também foi fatal para o mundo. Este é o fim dos Bravers, disse Derek, com a crista caída. Não há maneira de encobrir este escândalo. Itilitis um crime enorme. Chamá-lo de um escândalo seria um eufemismo. Bem, eu diria que é o fim de muito mais coisas do que apenas os Bravers. Afinal, mesmo que Rikudo seja o mentor, há pessoas a ajudá-lo e a obrigar os seus exércitos a obedecê-lo, disse a voz de Banda a passar pelos falantes de Van, tentando animar Derek. Tatilix precisamente por isso que Velitul será culpado ainda mais, mesmo que suprimamos Rikudo e os outros. Eles culpam Rikudo e eles culpam os Bravers por sua negligência que levou a tudo isso. Eles lançar-nos aos lobos sem piscar os olhos se isso significar que eles distrairão até a menor quantidade de investigações públicas para longe de si mesmos. Afinal, um dos nossos é o mentor. Os colaboradores de Rikudo Roit incluíram figuras importantes nos círculos políticos e empresariais e na mídia de massa em todo o mundo. Se eles conspirassem para se salvarem, Derek, Narumi e o resto dos Bravers ficariam todos desamparados. Nesse caso, AIL faz alguma punição, pelo menos para o povo dos Estados Federais, disse Banda. Foram os colaboradores de Rikudo Roit nos Estados Federais que enviaram golems militares para atacar a residência de Amemiya e um avião de combate para atirar em Joseph e os outros para fora do céu. Foram suas ações que levaram até este ponto. Mesmo que eles fossem capazes de se proteger através da manipulação de informações e manobras políticas, Banda Elitis o Puniment Intivus esperaria. Você vai Mei eles, disse Mei, que tinha comido snacks mas reagiu à palavra Punishin. Banda parou sua conversa com Derek para se concentrar em Mei. Yes, Hiroitin indo para Me as pessoas mais que estragaram a sua casa, Mekun, e as que tentaram fazer coisas assustadoras ao tio Joseph e aos outros. TLN, no humor aqui é difícil de explicar, mas eu vou tentar. A versão correta do verbo em uso aqui é mesuru, o que significa o para destruir. Mei e Banda estão usando uma forma infantil do verbo, metsuru que é como o do ame, destruição. E depois há também o fato de que soa semelhante ao nome Meis. Vandaliel tinha a intenção de destruir suas almas, mas sua intenção de destruir seus corpos era uma mentira. Mei quer Mei eles também, Banda. Pode ser demasiado cedo para ti, Mekun. E isso é algo que precisa ser feito tarde da noite. Você vai conseguir acordar a tempo para o café da manhã, sabe? Au. Eu von Hoyt, Den. Você é uma garota tão boa, Mekun. Um tentáculo apareceu de repente dentro do carro e deu um tapinha na cabeça de Mei para elogiá-la por ouvir. Acho que vou enlouquecer. Estou surpreso que vocês estejam bem com isso, Derek murmurou, olhando para longe da feliz e alegre Mei e se voltando para Ulrika, Joseph e os outros. Aliás, os dois pilotos, que também estavam no veículo, tremiam ao imaginar que tipo de destino os chefes de suas organizações se encontrariam. Tudo bem, você diz.
Bem, porque está tudo bem. Mas ficamos tão chocados quanto você quando soubemos que Rikudo é um traidor, disse Oudou. Se você estiver falando sobre Banda, Itirates, por que Itirates Banda? Se Itilitis, seu tom de fala Tatilides incomodando você, eu acho Itios porque Mei-chan está aqui. Você diria que você vai matar alguém na frente de uma criança pequena, você, disse Ulrika. E Derek, você estava bem há apenas um segundo quando estava comendo sua comida, disse Joseph. Eles já estavam acostumados com a aparência e o comportamento dos Banda. Eles ficaram surpresos que ele tivesse decidido comprar suprimentos de comida em um supermercado e um restaurante de fast food, mas isso era tudo. Hey tio, vocês estão a ser menos inflamados do que eu pensava. Ou melhor, todos os comentários são sobre Banda, disse Hiroshi, mostrando-lhes a tela do celular que ele trouxe com ele de sua casa. Houve várias postagens em vídeo de Banda, bem como tópicos de comentários discutindo o que ele poderia ser. Um monstro misterioso, filmado a partir de um navio de cruzeiro. Um alienígena aparece em um distrito residencial de alta classe e suga o cérebro de um ser humano. A oitava orientação finalmente voltou. Um monstro compra uma montanha de frango frito e pizza na África. O nome do alienígena é Johnny Yamalka. E assim por diante. Que bagunça! Será que você fez isso de propósito? Derek exclamou. Não. Mas se eu me tornar invisível, as partes de mim que eu costumava melhorar a van também desaparecerão, então não posso fazer isso, respondeu Banda. Entendo. Não é que eu não queira apoiar vocês. Joseph e Ulrika são meus companheiros, e Meku e Hiroshi também não estão totalmente envolvidos, disse Banda. Banda pensou que a crítica feroz dirigida aos bravos por causa de Rikudo era algo que eles tinham trazido sobre si mesmos. Mas ele achou agravante e ilógico que Joseph e Ulrika também fossem criticados. E seria ainda mais agravante se também afetasse as vidas de Mei e Hiroshi. E ele poderia permitir que apenas os bravos se tornassem os vilões, enquanto os cúmplices que haviam cooperado com Rikudo escaparam e continuaram com suas vidas despreocupadas. E eu gostaria de dizer isto especificamente à mãe Mekunilitz e Veilitri em uma situação de emergência até que tudo isso seja tratado, mas uma vez que it leads over, eu gostaria que você fizesse o seu melhor para não trazer os problemas do trabalho para casa, disse Banda. Se você pode me prometer isso, eu vou ajudá-lo. Seria difícil para as crianças se alegrarem e serem felizes se seus pais estivessem em uma situação miserável. Considerando isso, a felicidade de Amemiya Hiroto e Narumi foi uma obrigação para ele. No mínimo, eles teriam que não ser tão miseráveis e infelizes que não pudessem escondê-lo de seus filhos. Assim, Banda foi contra emprestar-lhe sua força. Ayo faz o que for preciso para proteger Hiroshi e Mei, mesmo sem que me digas. Ai-me sua mãe, afinal, disse Narumi. Ela tinha aprendido que Mei era capaz de usar magia de atribuição de morte, mas ela não via isso como um problema em si. Para começar, ela nunca acreditou que o atributo morte em si era mau. O problema era o que as pessoas deste mundo tentariam fazer com um novo mago de atributo de morte, mas Narumi estava determinada a fazer o que fosse necessário para proteger seus filhos de tudo isso. Ai-me certo Hiroto se sente da mesma maneira. Mesmo que ele não seja o único a chegar, e Pleo certifique-se de convencê-lo, Narumi disse. E troites um alívio para ouvir isso, disse Banda. Ele ficou verdadeiramente aliviado com esta resposta, e ele imaginou que, no pior dos casos, ele poderia até precisar fazer alterações nos cérebros de Amemias. Banda deixou cair pedaços cilíndricos de metal que caíram com fortes pancadas na frente de Narumi e Derek. Estas são as versões protótipo do fato de poder que dei a Joseph, explicou. Eles têm quaisquer elementos de design adicionados, e as suas funções para melhorar as capacidades físicas dos utentes e agir como um meio mágico são consideravelmente inferiores, mas eles ainda devem estar muito além de quaisquer trajes de poder comuns que estão atualmente disponíveis. Eu empresto-os a si, por isso, faça o uso deles. Sem elementos de design? Graças a Deus por isso, disse Derek. TH Tanks, disse Narumi como ela pegou seu traje de poder, uma simples peça de equipamento de transformação. Sua mente começou a ponderar o que a verdadeira identidade de Banda poderia ser.
Ele estava ensinando a Mei magia de atribuição de morte. Poderia ser ele? Enquanto isso, o grupo Amemiago estava se afastando da cidade em ruínas, junto com o metamorfo Xiao Mari e os outros 3 que estavam com ela. Amemia e os outros acharam muito difícil acreditar que Rikudo os havia traído e estava pesquisando a magia do atributo morte, de todas as coisas. Mas as palavras de Mari, que havia sido capturada e sofreu lavagem cerebral por Rikudo, foram convincentes, e eles não podiam negar o que ela lhes disse. Ela explicou em detalhes o que tinha feito enquanto se disfarçava de Rikudo e agia como seu corpo duplo. Este testemunho serviu como uma prova abundante da verdade. Quanto à prova física, a mais significativa foi a Parisu surgiu a tentar matá-la mesmo diante dos seus olhos. E no edifício que supostamente tinha sido ocupado por terroristas estavam os cadáveres do Saradeva Bundei e do Artemiso Caterine. Acreditando no que Mari estava dizendo a eles, Amemiya e os outros estavam se afastando das ruínas porque Rikudo e seus colaboradores poderiam estar cientes de que seu plano havia falhado. Era possível que eles bombardeassem as ruínas para encobrir as evidências e matar Amemiya e todos os outros. De fato, algum tempo depois que o grupo de Amemiya deixou as ruínas, o ruído de uma explosão veio da direção das ruínas, e um pilar de fumaça subiu ao céu. Isso deve ser o governo local. Eu sei que não há ninguém a viver lá, mas eles aqui saíram mesmo, cuspiram o titã rival, que estava a conduzir um jipe. Por sinal, para onde vamos agora? Onde está a base principal de Rikudo e seus aliados? Os estados federais? Ou é no Polo Sul ou Norte? Se bem me lembro, Rikudo comprou um distrito de cidade fantasma inteiro na República Chinesa para usar como área de manobra. É onde está? Perguntou Amemiya, que estava no banco do passageiro. Mari, que estava no banco de trás, deu um ruído abafado e ininteligível em resposta. Desculpe. Tire um tempo para comer, disse Amemiya. Mari estava comendo as rações portáteis que Caterine e Ida estavam carregando. Quando Waris destruiu a cabeça, ela já havia criado uma cabeça sobressalente com antecedência. Capaz de pensar apenas com sua alma, ela rapidamente substituiu sua cabeça destruída pela de reserva para sobreviver. Vendo isso, Amemiya e os outros assumiram que ela era essencialmente imortal, então eles ouviram o que ela tinha a dizer. Os membros das forças especiais que haviam sido designados para esta missão com os Bravers também assumiram que ela era imortal, e foi por isso que eles ouviram silenciosamente sua explicação sem protesto. Como resultado, todos acreditaram nela. Mas Mari era tão imortal quanto eles pensavam. Ela foi capaz de usar o metamorfo para criar cérebros ou corações sobressalentes para si mesma, mas os materiais que ela usou para fazê-lo eram sua própria carne e sangue. Ela criou-os com o metamorfo, usando o seu próprio sangue, ossos, gordura e músculo. Era uma vez que alguém tinha feito uma cabeça inteiramente nova e apenas a tinha dado a ela. Na superfície, parecia que ela estava completamente ilesa depois que Paris destruiu sua cabeça. Mas, na realidade, seu peso corporal diminuiu na mesma quantidade que sua cabeça pesava. Naturalmente, se isso acontecesse 2 ou 3 vezes, Mari não teria mais nada para criar novos órgãos, e ela simplesmente morreria. Ela manteve esse fato escondido e manteve uma aparência composta porque ela tinha sido capaz de confiar em Amemiya e os outros, pelo menos, não até ouvirem o que ela tinha a dizer e acreditarem nela. Agora que eles acreditavam nela e ela podia confiar neles, ela havia revelado sua fraqueza. Agora, ela estava comendo o máximo que podia para restaurar o que havia perdido. E assim, Yukijoro e Gabriel, que estavam no banco de trás com Mari, responderam. A base principal de Rikudo Ichi's não está situada nos estados federais, nem no Polo Norte nem no Polo Sul. Parece que havia instalações de pesquisa lá, mas elas foram abandonadas, disse Yukijoro. A cidade fantasma na República Chinesa foi comprada apenas para chamar a atenção para o caso de ele ser suspeito, disse Gabriel. Yukijoro, Gabriel e Bokor eram todos cautelosos com Amemiya e os outros, e se recusaram a deixar o lado de Marilitis. Eles estavam com medo de que, se o fizessem, seriam separados e sequestrados em outro lugar. Assim, o banco de trás do jipe estava consideravelmente apertado. Então, para onde devemos ir?
Só para que saibas, este jipe pode atravessar o oceano, disse Ival. Bokor deu uma risada alegre. Sabemos disso. Por enquanto, devemos simplesmente nos mover para que não sejamos capturados e esperar que Deus e a Santa descamem. Tenho certeza que você saberá quando chegar a hora. Deus e a Santa, e Banda, a que te deu os teus poderes, e a minha filha Mei, disse a Memia. Yes, Deus e a Santa. Bokor e os outros já tinham explicado tudo sobre Banda e Mei, e como os tinham conhecido nos seus sonhos e sido salvos por eles. Embora não tenha sido tão chocante quanto a traição de Rikudooroit, ainda foi o suficiente para deixá-los estupefatos. Mas de certa forma, fazia sentido. Se o contato tinha sido feito através de sonhos, um método que poderia ser evitado, então foi por isso que passou despercebido até mesmo por Rikudou, que foi inteligente o suficiente para ter escondido sua verdadeira identidade por todos esses anos. Eu e Litre livre para considerar Mei como um ser sagrado, mas isso não significa que Aime vai deixar de ser seu pai. Eu só quero que você entenda isso, disse a Memia. Bokor riu mais uma vez. Claro. Não pretendemos negar que você é o pai da Santa, nem pretendemos tirar a Santa de você. Parece que estás a divertir-te bastante. Por que é isso? É assim que parece? Peço desculpas se causei algum desconforto. Meu riso é um efeito colateral de sua adulteração com meu cérebro. Desculpe por fazer uma pergunta tão insensível. Não, não se preocupe. Eu não estou incomodado por você. A Memia tinha se perguntado se o Bokor constantemente rindo estava falando em nome de Mari e dos outros, porque eles eram menos cautelosos com eles agora, mas parecia que esse não era o caso. Estes três têm algumas questões delicadas, e pode ser melhor não fazer muitas perguntas sobre eles. Bem, é culpa minha por estar tão ocupada a comer, disse Mari. Não te preocupe-se com isso. Foi minha culpa por ser tão imprudente, disse a Memia. Mais importante, como é que a Mei e os outros planeiam chegar aqui? O Ivê disse a Banda o lugar, então não há nada com que se preocupar. Ajustei a frequência para entrar em contato com ele. Ele tem uma antena nele? A comunicação é através de magia, não de ondas de rádio. Ele me disse em meus sonhos. Você sabe por que Irati se apegou a Mei? No. Ivy só conversou com ele nos meus sonhos, afinal. Ivy. Mais de um ano se passou desde que Mei começou a mencionar o nome Bandairates. A Memia sentiu uma grande ansiedade sobre a percepção de que havia uma entidade não identificada constantemente na presença de sua filha e que estava observando sua vida privada. Ninguém poderia culpá-lo por querer esquecer isso por um momento. A propósito, o que está com essa tua aparência? Youroi fez-se parecer muito jovem, a Memia disse, tentando distrair-se. Iove acabou de usar o metamorfo para voltar ao meu eu mais jovem. Não há razão para fazer um esforço para parecer velho, disse Mari. Você sabe, ai-me pessoalmente muito surpreso que Youroi aceitou a verdade mais facilmente do que eu esperava. Lembro-me de ouvir você dizer, o atributo morte é algo que Mushnilith existe em várias ocasiões quando eu estava agindo como o corpo de Rikudoichis Double. Então era você naquela época também. Meu melhor amigo realmente era apenas uma ilusão, ao que parece, a Memia suspirou. Ainda me sinto assim sobre o atributo da morte. Mas isso é apenas porque não quero que coisas trágicas, como experimentos humanos desumanos, ocorram com o objetivo de usar o poder do atributo da morte. Não é como se eu nunca aceitasse a existência de magos já existentes para atributos da morte como você ou pessoas como Bokor e os outros. A Memia acreditava que era melhor que o atributo da morte não existisse, a fim de evitar mais tragédias. Mas ele não diria a um mago já existente de atributos da morte que seria melhor para eles não existir. Da mesma forma, ele poderia dizer que falsas acusações deveriam existir, para prevenir a tragédia, mas ele mataria os policiais e as vítimas que resultaram nas falsas acusações e encobriria as evidências para que as acusações existissem. E eu é certo de que você não quer criar mais magos do atributo da morte à custa de tragédias mais miseráveis, ou... A Memia parou repentinamente no meio da frase. O que no mundo é isso? Ele gritou, apontando para o céu.
Algo com asas negras estava voando em direção a eles a uma grande velocidade. Ele gradualmente tornou-se capaz de vê-lo mais claramente e tinha um corpo preto que contrastava com o céu azul, e estava carregando uma van preta com suas 6 pernas articuladas. Ele estava ignorando completamente as leis da aerodinâmica. Os outros bravos e membros das forças especiais também perceberam isso e não tinham certeza se deveriam tentar fugir ou abrir fogo. Pode ser que seja a banda? Amemiya gaguejou. Sem dúvida é banda. Todo mundo, não atire em banda ou naquela van. Mari gritou. Oh, Deus! Deus desceu, disse Bokor. E assim, todas as ameaças a Rikudo foram reunidas em um só lugar.